Fala pessoal! Na aula de hoje eu trago exemplos de alimentos para vocês construírem os seus planejamentos alimentares para ganho de massa muscular. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's Iniciando pelo macronutriente carboidrato, que inclusive é o que mais será utilizado nessa fase da dieta. Vejo que muitas pessoas têm dúvidas específicas sobre quais alimentos não podem faltar na fase de ganhos. Temos que levar em consideração dois detalhes importantes que irão interferir nessa fase. O primeiro trata-se das fibras alimentares. Muitas pessoas acabam negligenciando os vegetais nessa fase, achando ser desnecessário o consumo, quando na verdade é um dos principais itens a serem considerados no contexto da dieta. Uma dieta pobre em fibras irá interferir negativamente e diretamente no funcionamento adequado do intestino, fazendo com que muitas vezes os alimentos que estão sendo consumidos não sejam aproveitados de forma correta pelo organismo. Uma ingestão diária adequada de fibras vai girar em torno de 25 gramas a 30 gramas ao dia, podendo até ser um pouco maior para algumas pessoas. Diante disso, temos que compreender que o consumo de vegetais aqui será essencial. Muitas pessoas acabam tendo dúvidas também em relação a quais frutas ou até mesmo folhas ou legumes consumir, por exemplo. Como esse grupo trata-se de uma classe enorme de alimentos, quanto mais variedade você puder ingerir, melhor será para a obtenção de mais vitaminas e minerais. O segundo detalhe, quando pensamos no grupo dos carboidratos no contexto de dietas para crescimento muscular, é a densidade energética, ou seja, a quantidade de energia que aquele alimento possui para ser utilizada. Alguns alimentos possuem maior carga energética do que outros, como por exemplo, se compararmos a quantidade calórica de arroz e batata inglesa, iremos constatar que em 100 gramas de arroz branco cozido teremos 128 calorias. Já em 100 gramas de batata inglesa cozida temos 52 calorias. Conseguem perceber a diferença? Vale lembrar que ambos os alimentos são excelentes. O intuito é apenas ilustrar essas particularidades que podem ser implementadas na dieta. Para algumas pessoas, comer grandes quantidades de comida pode ser um problema. Então, em casos específicos, utilizar alimentos com maiores cargas energéticas podem ser uma estratégia interessante para se obter uma quantidade grande de calorias com um menor volume de comida. Já para outras pessoas que possuem um apetite maior, essa questão já não é algo tão importante, podendo esse indivíduo escolher os alimentos de forma menos criteriosa. E, enfim, partindo para alguns exemplos de alimentos que gosto de utilizar no Booking, o arroz é um dos principais alimentos. Além de estar presente na casa da maioria das pessoas, é um alimento bastante acessível e de boa digestão. A junção do feijão ao arroz torna-se uma combinação ainda mais poderosa. O arroz é rico em metionina e deficiente em lisina. Já o feijão é rico em lisina e deficiente em metionina. Ambos são aminoácidos essenciais, pois o nosso organismo não produz e precisam ser obtidos através da dieta. Muitas pessoas evitam de comer feijão, mesmo gostando, e um dos principais motivos é pelo desconforto gástrico que ele pode causar. Porém, para evitar esse tipo de situação, basta você fazer remolho no feijão. Isso resolverá o problema e você poderá continuar a usar essa excelente combinação. E para quem não sabe, o remolho, ele basicamente consiste em deixar o feijão de molho antes do preparo. O ideal é deixar ele de molho por aproximadamente 12 horas. Trocando a água por no mínimo uma vez. Fazendo isso, você diminuirá os fatores antinutricionais que causam os gases, podendo consumir o feijão sem preocupação. O próximo alimento é o macarrão, também muito conhecido. Ele se torna uma ótima escolha, pois possui uma densidade energética alta, além de uma digestão bem rápida. Para pessoas que não conseguem comer muito, é uma boa opção, pois irá digerir rápido e esse indivíduo conseguirá comer maiores quantidades. Outro alimento que é bem versátil, gosto muito de trabalhar com ele e pode ser usado em diversas fases, que é a aveia. Ela é uma excelente fonte de fibra e pode ser utilizada de diferentes maneiras, como por exemplo em mingau, com frutas ou até mesmo em preparações como panquecas ou tortas. A aveia possui um tempo de digestão mais lento, além de ser ótima para a saciedade, então se você é uma pessoa que não tem muito apetite, é melhor não consumir muito e optar pelo próximo exemplo. Também podendo ser usado em mingais ou preparações, a farinha de arroz é um alimento que eu gosto muito. Possui uma densidade calórica boa e uma absorção mais rápida. Gosto, por exemplo, de usar no pós-treino, onde é possível utilizá-la com mingau ou até mesmo em forma de shakes, para complementar a refeição.
Nos mercados podemos encontrar o creme de arroz, que é uma mistura da farinha de arroz com alguns outros ingredientes, como maltodestrina e estabilizantes, que dão uma textura e um sabor um pouco diferente. Você pode usar qualquer uma das duas opções sem nenhum problema. Outro alimento são os pães. É um alimento bem tranquilo de se consumir e que geralmente as pessoas conseguem comer em maiores quantidades, então encaixa bem em qualquer momento do dia. Você pode tanto usar o pão de forma quanto o pão francês. Para os que preferem o pão de forma, eu indico optar pelo integral ao invés do branco. Tem uma tabela nutricional melhor e vai contribuir para o consumo de fibras na dieta. Bom, pessoal, sei que talvez vocês estejam se perguntando, mas e as batatas, Jason? Como mencionei no início, o grupo dos vegetais englobam vários tipos de alimentos, e os tubérculos, como batata inglesa, a doce e mandioca, estão presentes nesse grupo. São excelentes opções de alimentos e você deve sim incluir eles também. Para finalizar, a classe dos doces, que provavelmente muitos de vocês já conhecem a estratégia do uso. Como eu já expliquei aqui no curso, para quem escolhe ter uma dieta um pouco mais flexível, deve-se deixar uma pequena parcela das calorias da dieta para esses alimentos. Isso pode variar de pessoa para pessoa, mas geralmente usa-se 10% das calorias totais do dia para se encaixar. Eu gosto de utilizar alguns doces específicos, como doce de leite, leite condensado, mel e goiabada, por exemplo. Por eles possuírem uma carga de carboidratos alta, que são açúcares simples, e serem baixos em teor de gorduras. Com poucas quantidades é possível se adicionar muitas calorias, então em fases de ganhos eles tendem a encaixar bem. Minha indicação é para aqueles que escolhem utilizá-los, optem por adicioná-los sempre no pós-treino. É um horário que eles serão melhores utilizados para a recuperação dos estoques de energia. E lembrando, pessoal, antes de fazer uma dieta hipercalórica, você precisa estar com a sua saúde em dia. Então é importante realizar exames pelo menos semestrais a fim de se comprovar que está tudo ok com a sua saúde. Falando agora sobre as proteínas, as opções são menores. Entretanto, também devemos selecioná-las de forma inteligente. O principal é o famoso peito de frango, uma das proteínas com melhor custo-benefício e menor teor de gordura também. Muitas pessoas acabam me perguntando em relação aos outros cortes, como por exemplo a sobrecoxa. É possível sim usá-las, porém existe uma diferença nutricional e isso faz com que você precise adequar as proporções. A sobrecoxa possui um valor de gorduras muito maior, então tenha cuidado com as quantidades. A segunda fonte proteica é o ovo, um dos alimentos com maior valor biológico que existe. O ovo é bem versátil, você consegue preparar de diferentes formas. Um fato que muitas pessoas acabam não levando em consideração é que o ovo também é uma fonte direta de gordura, no caso a gema. Uma unidade de tamanho médio, aproximadamente 60 gramas, contém 7,8 gramas de proteínas e 4 gramas de gorduras. Em relação a isso, é necessário também contabilizar essas gorduras. Como o foco da dieta aqui está no ganho de massa muscular, a dieta acaba sendo mais aberta e fica mais tranquilo utilizar os ovos inteiros. Apenas atente-se a esses valores de gorduras totais na hora de fazer o planejamento. O terceiro grupo de alimentos são as carnes vermelhas. Elas apresentam uma grande quantidade de proteínas. Eu sempre dou preferência por cortes magros. Então costumo utilizar, por exemplo, patinho, coxão mole, coxão duro, lagarto, músculo ou até mesmo o acém, se bem limpo, tirando aquele excesso de gordura, torna-se uma boa opção. Os peixes são também ótimas fontes de proteínas. Gosto de usar, por exemplo, atum e sardinha em lata, pois são práticos e acabam encaixando bem na rotina da maioria das pessoas, além de possuírem ômega 3. Já outras opções de peixes que gosto muito são tilápia, pescada e merluza, pois são peixes bem magros e com bastante proteína. Talvez você se pergunte, mas Jason, e o salmão? O salmão é um peixe gordo, porém é uma excelente fonte de proteína e também de ômega 3. Você pode utilizá-lo, mas aqui novamente entra a questão de contabilizar a gordura do peixe. Os laticínios são alimentos que são muito citados como proteicos, porém muitas vezes o teor de proteínas é baixo, para médio, como por exemplo em leites e iogurtes. Já o teor de gordura presente nesses alimentos também podem ser maiores, como no caso dos queijos. Já nos primeiros citados, é possível tanto encontrar a opção integral quanto a opção desnatada. Nesse caso, para decidir qual utilizar, você deverá avaliar o contexto geral da sua dieta. Caso a quantidade de gorduras esteja dentro dos valores nos cálculos, você pode utilizar a versão integral. Eu, por exemplo, até mesmo por um gosto pessoal, acabo sempre optando pelos iogurtes e leites desnatados.
ou até mesmo requeijão em sua versão light. Assim, posso poupar calorias e aproveitá-las com outros alimentos. Quero dar um destaque aqui para os iogurtes e também o leite fermentado, o famoso Yakult. São alimentos fontes de probióticos, que são bactérias benéficas que possuímos no nosso corpo. Essas bactérias auxiliam em um melhor funcionamento do intestino, além de contribuírem para uma boa imunidade, o que é extremamente importante. Para finalizar, temos os suplementos proteicos, como whey protein, albumina ou caseína. Como eu já falei aqui para vocês em outras aulas, esses alimentos acabam sendo muito interessantes por adicionarem flexibilidade e também praticidade na dieta. Eu uso e recomendo, até mesmo para situações onde comer algo mais demorado se torna inviável. Você pode também utilizá-los em preparações juntando mais opções de alimentos fontes de proteínas, como por exemplo em mingaus, iogurte ou shakes à base de leite. E por fim, a gordura. Como mencionado no tópico das proteínas, os laticínios e as carnes também se encaixam aqui pelos seus altos teores de gordura. E não devemos esquecer de contabilizar na construção da dieta. Existem diferentes tipos de gorduras. As saturadas são encontradas em alguns produtos de origem vegetal, mas principalmente estão presentes nos de origem animal, como as carnes, embutidos, bacon, manteiga e queijos gordurosos. Temos que ter cuidado com esta gordura, pois a ingestão excessiva de gordura saturada pode promover o ganho de gordura e o aumento dos níveis de colesterol ruim, o LDL. As gorduras mais importantes e que devemos focar são as insaturadas, que são divididas em monoinsaturadas, como azeite, abacate, óleos de canola, girassol, amendoim, e as poliinsaturadas, como os peixes, ricos em ômega 3, como salmão e sardinha, soja, castanhas e grãos. Esses dois tipos de gordura têm efeito positivo para a nossa saúde. Embora não sejam consideradas do bem, elas devem ser consumidas moderadamente, pois como todas as gorduras, são ricas em calorias. Já a gordura trans é o pior tipo de gordura e deve ser evitada ao máximo. Ela tem o efeito de aumentar o colesterol ruim e diminuir o bom, aumentando assim o risco de problemas cardiovasculares e câncer. Essa gordura está presente em alimentos industrializados que contêm gordura vegetal hidrogenada como ingrediente, como por exemplo biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, nuggets, miojo, entre outros. Eu particularmente gosto de trabalhar com poucas fontes diretas de gordura nas minhas dietas. As que mais gosto de utilizar são azeite de oliva ou óleo de canola, castanhas, pasta de amendoim e abacate. Dessa forma, consigo ter um controle melhor da ingestão diária desse macronutriente. Hoje, o intuito da aula foi trazer esses exemplos de alimentos para uma boa base de dieta. Vejo que é bastante comum as dúvidas na hora de se selecionar e construir um planejamento alimentar. Estarei também trazendo novos conteúdos para vocês sobre ganho de massa muscular e treinamento. Espero que gostem e aquele abraço!